Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 a seguir. Glória a Deus, desde já eu já convido você para ficar até o final do conteúdo. Aleluias. Você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, meu irmão? Se você nunca agradeceu, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por esse ar puro que nós respiramos, né? Aleluia. Olha que bênção, meus irmãos. Tá respirando esse ar puro, né? Glória a Deus. Tantos livramentos que Deus já deu para você, para sua família. Aleluia. Então só temos que agradecer ao nosso Deus. Glória a Deus. E também eu já faço convite para você, se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus de coração aberto. Aleluia. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja precisando de fazer uma nova aliança com Deus. Faça uma nova aliança com Deus. Fica na fiação de Deus. Amém? Que Jesus possa te abençoar. Aleluia. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Neemias capítulo 1 a seguir. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital. Aleluia. E que veio Hanil de meus irmãos, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Aleluia. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, e outrora também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temente, que guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Que palavra bonita e forte! Estejam atentos os seus ouvidos e abertos os seus olhos, para ouvir a oração do seu servo, que hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos e que ordenaste a Deus, a teu servo Moisés. Aleluia. E lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredistes, eu vos espalharei por entre os povos. Ó Senhor dos exércitos, Deus de honra, de glória e de poder. Mas se vos converter-me a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Aleluia. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos seus servos que se deleitam em temer em seu nome e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Era eu então, copeiro do rei. Oh, aleluia, oh Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. Esse foi o capítulo 1, aleluia. Agora vamos para o capítulo 2, glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. A palavra de Deus, a cada dia, aleluia, a gente vai ouvindo a palavra, a gente fica com mais vontade de ouvir, e praticar a palavra de Deus, porque só ouvir também não adianta, tem que ouvir e praticar a palavra. Neemias, capítulo 2, aleluia, vamos lá. Sucedeu, pois, no mês de Misã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Aleluia. Meus irmãos? Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Porque só Ele pode nos salvar, o nosso Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temei sobremaneira. Aleluia. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, no lugar do sepulcro de os meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, glória e poder. Então o rei lhe perguntou: que me pedes agora em interrogação? Orei, pois, ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teus servos tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Aleluia. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprouve enviar-me, apontando-lhe o certo prazo. Aleluia. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, tem-se-me carta para os governadores da lei do rei, para que me permita passar até que eu chegue a Judá. Aleluia. Glória a Deus. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas dos castelos que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Aleluia. Então foi ter com os governadores da lei do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Aleluia. E o que ouvindo Sambalate do Horonita
e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus da minha alma. Aleluia. Ó Senhor. Aleluia. Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Aleluia. E então de noite me levantei, e eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Aleluia. E assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do Dagrão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Ó Senhor. Aleluia. Ó Senhor. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Aleluia. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. Aleluia. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres e nem aos magistrados, nem aos demais que fazia a obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu lhes disse: bem vede a vós os tristes estado que estamos, como Jerusalém está assolado e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em outrora. Aleluia, Senhor. E então lhes declarei como a mão do meu Deus que fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levanta-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Eu que ouvindo Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram os disseram: o que é isto que fazeis? Quereis revelar-vos contra o rei? Aleluia, Senhor. Então lhes respondi: no Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus é o Deus do céu. Aleluia. Neemias capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos, Neemias, agora o capítulo 3, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele é que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos lá. Aleluia. Neemias,
Neemias capítulo 3. Então se levantou Elias e o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e lhe assentaram os batentes. Consagraram até a torre do Sem, até a torre de Ená. Aleluia. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao lado destes edificou Zacorno, filho de Eli. Aleluia. E os filhos de Asenai edificaram a porta dos peixes. Colocaram aí as vigas e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas. Aleluia. Aleluia. Ao seu lado fez os separos Benemote, filho de Urias, filho de Arcos. Ao seu lado Bezulão, filho de Berequias, filho de Bezazábel. Ao seu lado Zadok, filho de Barna. Aleluia. E ao lado destes repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço o serviço do Senhor. E Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodeias, repararam a porta velha, colocaram as vigas, e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder. Junto deles fizeram os reparos delatias, os Gebeanitas e Jadon, o Neorontita, homens de Gibeão e de Misbá, que pertencia ao domínio do governador da além do rio. Aleluia. Ao seu lado, Uziel, filho de Araías, um dos Uribes. Ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. Aleluia. E ao seu lado fez os reparos Refaías, filho de Ur, o governador da metade do distrito de Jerusalém. Aleluia. Ao seu lado Gedaías, filho de Aromafe, defronte de sua casa. Ao seu lado Atos, filho de Azabeles. Aleluia. Ó Senhor. Aleluia. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Patinoabe, repararam outra parte, como também a torre dos fornos. Aleluia. E ao seu lado Salom, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Aleluia. A porta do vale repararam a Anum e os moradores de Zanum. Estes a edificaram e reassentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas, como também o covados de muro até a porta do monturo. Aleluia. A porta do monturo é para o Amalquias, filho de Recabe, governador do distrito Betiaque. Este a edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Aleluia. A porta da fonte reparou a Salom, filho de Cose, governador do distrito de Misbá, edificou-a e a cobriu, e lhe assentou os batentes, com seus ferrolhos e trancas.
edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Aleluia. E depois dele Neemias, filho de Asbote, governador da metade do distrito de Betzor, fez os reparos até defrente dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos homens poderosos. Aleluia. Depois dele fizeram os reparos levitas, Reu, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, governador da metade do distrito de Keila, por seu distrito. Aleluia. Depois dele, seus irmãos, Bavai, filho de Nadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Aleluia. Ao seu lado, Ezi, filho de Jesuá, governador de Misbá, reparou outra parte, de frente da subida para a casa das armas, no ângulo. Aleluia. Depois dele reparou Baluque, filho de Isabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Aleluia, Senhor. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acus, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E depois dele fizeram os reparos os sacerdotes que habitavam na campina. Aleluia. Depois Benjamim e Assobe, defronte da sua casa. Depois deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Aleluia. Depois dele reparou Benoi, filho de Enabab, outra porte, desde a casa de Azarias até a esquina. Aleluia. Palou, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo, e a torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da guarda. Depois dele Pedaías, filho de Paróis. Aleluia, Senhor. E Palom, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo, e a torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da guarda. E depois dele Pedaías, filho de Paróis. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Ora, nos detinins habitavam em Ofel, até de frente da porta das aves, até a frente. Repetir. Ora, os detinins habitavam em Ofel, até de frente da porta das águas, para o oriente e até a torre que se projeta. Aleluia. E depois repararam os tecoitas outra parte, de frente da grande torre que se projeta e até o muro de Ofel. Aleluia. Ó Senhor. Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Aleluia. Depois deles Adoque, filho de Imé, de frente de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Aleluia.
Depois dele repararam outra parte Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele reparou Mesolão, filho de Berequias, uma parte defronte da sua cama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois dele reparou Maquias, um dos Oribes, uma parte até a casa dos Netinins e dos mercadores, de frente da porta da guarda e até a câmara superior da esquerda. Aleluia. E entre a câmara da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, glória a Deus, 3 de Neemias. Então vamos para o capítulo 4, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque só Ele, aleluia, pode nos salvar. Só Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, Senhor. Neemias capítulo 4 a seguir. Ora, quando Sambalate ouviu que edificavam o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Aleluia. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-te-ão, oferecerão sacrifícios, acabarão a obra no só dia, vivificarão dos montões de pós pedras que foram queimadas. Aleluia. Ora, estavam ao lado dele todos os amonitas, que diz: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Aleluia. O Senhor. Ouve o nosso Deus, pois somos tão desprezados. Fazem recair o próprio deles sobre as suas cabaças, e fazem com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. Olha só, meus irmãos, vou repetir aqui, vou repetir esses dois versículos, o 3 e o 4. Olha só. Eu vou repetir o versículo 3 e o versículo 4. Vamos lá, olha só. Aleluia. Ora, estava ao lado dele Tobias o Amonitas, que diz: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Aleluia. Olha o versículo 4. Ouve o nosso Deus, pois somos tão desprezados. Fazem recair o outrópio deles sobre as suas cabaças, e fazem com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. O Senhor. Vamos lá. Não cubras a sua iniquidade e não se restringe diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos edificadores. Aleluia. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os adotitas,
que ia a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas começavam a fechar, irarão-se sobre nós. Aleluia. E coligarão-se todos para virem e guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Aleluia. Oh Senhor. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro. Não poderemos edificar o muro. Aleluia. E os nossos inimigos disseram: nada saberão e nem virão, até que entremos no meio deles, e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moro subirão contra nós. Aleluia. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos dispôs o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temamos, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia, Senhor. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Aleluia. E desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Vamos repetir? Aleluia. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Aleluia. E cada um, pois edificadores, trazia a sua espada à cinta e assim edificava. E o que tocavam a trombeta estava no meu lado. Aleluia. E disse-o aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados do muro, longe um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças
desde a subida da alva até o sair das estrelas. Aleluia. Também neste tempo eu disse ao povo, cada um com seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Aleluia. E desta maneira nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largavam as nossas vestes. Cada um ia com arma à sua direita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 4 de, aleluia, Neemias. Neemias capítulo 4. Então vamos orar, irmãos, por essa palavra. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia, levando a sua palavra, Pai. Glória a Deus, porque nós confiamos, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer também nossa fé, Senhor. Deus, firma, Senhor, nós na sua presença, assim como uma rocha. Aleluia, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, Senhor, que está, Pai, ouvindo a sua palavra nesse dia, nesse momento, Senhor. Deus, nós cremos, Pai, no sobrenatural do Senhor. Deus, assim como o Senhor fortalecia, aleluia, esses homens no passado, Pai, assim o Senhor possa fortalecer nós hoje no presente, na sua presença. Aleluia, Senhor. Deus, dá-nos força, Pai, para nós continuar de cabeça erguida, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar. Aleluia, Pai, que o Senhor possa, Pai, estender suas mãos poderosas sobre nossas famílias, Pai. Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, aleluia, Senhor, sobre a minha alma, Pai. Tem de misericórdia, Senhor, Deus de honra, Deus de glória. Ó Senhor da glória, aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Deus, eu também peço para o Senhor nesse momento, Pai, aleluia, Senhor da minha alma, Senhor da minha vida, ó Deus do céu, aleluia, meu Deus, repreenda, Pai, todo espírito imundo, meu Deus, vai repreendendo todo espírito da contenda, Senhor. Deus, vai repreendendo, Pai, todos aqueles espíritos, Pai, que traz confusão para dentro de casa, Senhor. Deus, repreenda agora em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Deus de honra, Deus de glória. Meu Deus, aleluia, meu Deus, repreenda, Pai, os demônios que fazem as pessoas discutirem dentro de casa, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus, meu Pai. Oh, Deus do céu, repreenda agora, Pai, todo espírito que anda fazendo contenda pela autoridade do nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, meu Deus do céu, Deus de honra, Deus de glória, está repreendido na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Repreenda, meu Deus, todo o mal em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E você que não é inscrito ainda, se inscreve e ativa também o sininho para você receber todas as notificações que a gente pôr aqui no canal Diário de um Deficiente Visual. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus.